Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de oração nessa noite. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos, então, orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia que Ele nos deu e por mais essa oportunidade de estudarmos a Sua Palavra. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai, em nossas vidas. Sabemos, Pai, ser ela a causa de não sermos consumidos pelos nossos pecados. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado com cada um de nós, pelo suprimento das nossas necessidades. Obrigado, Pai, pela saúde que o Senhor tem nos concedido também nesse tempo, ó Deus, de pandemia. Te peço, Pai, por cada um dos irmãos também que estão nos seus lares, os irmãos da igreja, da congregação e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Dá-lhe sabedoria para que possam, ó Deus, atentar para a Tua palavra nessa noite e assim, ó Deus, aprender as lições, ó Deus, contidas nela, aplicando às suas vidas. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor, hino 304 do cantor cristão, um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para Teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para Teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para Teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para Teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém? Ainda um louvor ao nosso Deus. Vamos cantar mais um hino do cantor cristão, o hino 152, Pastor Divino. Ouve-nos, Pastor Divino, nós que neste bom lugar, Teu rebanho congregado, desejamos Te adorar. Cristo amado,
vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, vazios tua voz ouvir. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Amém. Por fim, meus queridos irmãos, lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Desvenda meus olhos pra que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quão doces são suas palavras ao meu paladar, mais que o mel a minha boca. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Desvenda meus olhos pra que eu contemple as maravilhas da tua lei. Terei prazer dos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Desvenda meus olhos pra que eu contemple
contemple as maravilhas da tua lei. Amém? Vamos então agora passar a mensagem da palavra do nosso Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos então passar a mensagem da palavra do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para a carta de Tiago. Nós vamos então continuar de onde nós paramos, né? Nós vamos iniciar hoje o capítulo 4 de Tiago e vamos aí caminhar para o término dessa série também, que foi planejada para esse momento de quarentena, tá certo? Então vamos abrir nossas Bíblias para Tiago, capítulo 4, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Tiago 4, versículos 1 ao 17 nos diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Vamos então orar e vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Nos ajuda, Pai, nessa noite podermos meditar nela e assim aplicarmos as lições às nossas vidas. Mais uma vez te peço por cada um de nós, dá-nos sabedoria, pois de fato é o que nós mais precisamos, e por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, o Portal Brasil, ele publicou aí na internet, algumas semanas atrás, né, a nota sobre o curso para a solução de conflitos. Né? O Ministério da Justiça pretende capacitar 4.500 cidadãos. Né? Num dos trechos aí desse artigo, dessa matéria, diz o seguinte: no curso, resolvendo conflitos de forma construtiva, a construção ou a contribuição de cada um de nós para uma cultura de paz. Os inscritos receberão instruções, né, de como agir no surgimento ali do conflito e como lidar com essa situação. O objetivo do curso, então, é capacitar os cidadãos com noções básicas, né, para tratar conflitos interpessoais com resultados, né, construtivos para toda a sociedade. Então, a iniciativa, né, do Ministério da Justiça se dá pelo fato de que no Brasil
existem cerca de 100 milhões de processos judiciais, né, com um prazo em média de 10 anos para julgamento, né, e por meio do diálogo muitos desses conflitos nem chegariam aos tribunais. Então, levando em conta, né, a nossa população, cerca de 204 milhões, né, e 400 mil habitantes, nós podemos dizer que 1 em cada 2 brasileiros enfrenta algum tipo de litígio judicial. Então, nós sabemos que conflitos, né, não estão apenas na esfera judicial, né. Lá eles chegam porque na rotina da vida nós nos ferimos, nos machucamos, né. Quem aqui, por exemplo, nunca experimentou, né, algum tipo de conflito, né, na escola, no trabalho, na família, na igreja, nos negócios, etc., né? Então, eles nos tiram a paz e também a saúde, muitas vezes. Então, a solução de conflitos, né, a solução de conflitos, portanto, é fundamental para uma cultura de paz. Então, Tiago, né, desde os primórdios da igreja cristã, né, o autor do mais antigo documento do Novo Testamento, como nós já falamos, né, em alguns momentos, já tinha consciência disso aqui nesse período, né, tanto que ele devota um capítulo inteiro, né, de sua carta para instruir os cristãos, né, sobre a arte de pacificar. Então, engana-se quem pensa que na igreja primitiva tudo era mil maravilhas, né? De fato, a igreja ela perseverava em várias coisas, né? A carta de Tiago nos revela que havia ali na igreja também disputas e conflitos, né? Verdadeiras guerras, né, abundavam ali no seio da igreja também naquele período. Então, no capítulo 3 de Tiago, ele nos mostrou que as armas dessa guerra eram línguas descontroladas, né? Nós vimos aí o mal, né, que causa a língua, né? Tiago 3, do 1 ao 12. E o combustível, né, a sabedoria terrena, carnal e demoníaca, né? Tiago 3, do 13 ao 18. Agora aqui no capítulo 4, ele vai dar um passo além e vai revelar a composição dessa sabedoria destruidora, né? Além, é claro, de apontar o papel indispensável do cristão pacificador, né? O cristão pacificador no mundo em guerras no qual vivemos. Então, o nosso texto de hoje, esse texto que nós lemos agora de início, né? Capítulo 4, versículos 1 ao 17, esse texto nos permite fazermos pelo menos 3 observações sobre o cristão pacificador, né? Em primeiro lugar, o cristão pacificador, ali sobre o cristão pacificador, né, esse capítulo de Tiago ali fala do discernimento do cristão pacificador. Em segundo lugar, ele fala do desempenho do cristão pacificador. E em terceiro lugar, ele fala da determinação do cristão pacificador. Tá certo? Então, quando nós chegamos aqui em Tiago 4, né, olhando aí um de cada vez essas observações, né, em primeiro lugar, o discernimento do cristão pacificador. Quando nós chegamos aqui a Tiago 4, né, nós damos aqui de cara com um muro de concreto, né, podemos dizer assim. Isso fica evidente, né, se a leitura do último verso do capítulo anterior for lida em conexão com o primeiro desse capítulo 4. Né? Observe, Tiago 3, versículo 18 e o versículo 1 do capítulo 4. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então vocês conseguem perceber aqui, meus queridos irmãos, Tiago ele está fazendo o cristão refletir. Né? Ele pretende aqui envergonhá-lo. Os justos, eles devem semear a paz, eles devem agir como pacificadores. No entanto, o que nós vemos é que a realidade é bem diferente. Né? Existem guerras, né? Do grego aí polemoi, né? Ou polêmicas. E também existem contendas, né? Ali é o grego machai, que significa lutas, né? Entre eles. Então, a realidade é bastante triste, né? Nós podemos ver ali, pois, em vez de agirem como pacificadores, os cristãos ali estão polemizando, né? Na congregação onde estavam ali. Então, a palavra, né, grega, né, polemoi, briga coletiva,
e lutando entre eles mesmos ali, o grego machai, né, lutas separadas, né, indivíduos ali que nós vemos inflamados, lutando entre si, estavam atormentando a paz coletiva com polêmicas, com guerras, né? Então, as línguas, né, cortavam e faziam sangrar. E por quê? De onde vinha tudo isso? Então, Tiago pretende fazer o cristão pacificador discernir o que provoca essas guerras e contendas, né, que há no seio de qualquer relacionamento. Então, em primeiro lugar, as paixões que guerreiam dentro de nós, né? Versículo 1 do capítulo 4 de Tiago: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, o mal, nós podemos perceber que não está na sociedade, né? Não está na família ou na igreja. O mal não habita em instituições, né? O mal habita dentro de nós, ele habita indivíduos, né? Então, paixões, né, vem do grego, né, hedonon, né, de onde surge a nossa palavra hedonismo, né? O Aurélio, então, define como doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível, né, princípio e fim da vida moral. Então, Tiago, meus queridos irmãos, ele está ensinando que o cristão pacificador, ele discerne, ele conhece e ele combate as paixões do seu coração. Ele não vive transferindo culpas, né? Então, aquele que, como a gente pode ver aqui, aquele que não discerne as paixões que guerreiam dentro dele, vive de maneira atroz, né? Ou seja, ímpia, desumana, né? Bárbara e cruel. Então veja aí Tiago 4, versículos 2 e 3. Vocês cobiçam, né? O grego presente, ativo, né? Do indicativo, ação contínua, desejam ansiosamente, né? Coisas e não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, aqui ímpia, né, porque barganha com Deus, né? Aqui é essa ideia, né? Pega de Deus para desfrutar com outros ídolos, né? Desumana, né? Bárbara e cruel porque mata, né? A língua, inveja, também a questão da angústia, né? A luta, né? Ataque ali entre si, é o que nós podemos ver, e faz guerra, né? Polemizam ali na coletividade. Então, o cristão pacificador, ele precisa discernir, ele precisa combater, ele precisa lutar contra essas paixões do seu coração. Então, a cura começa pelo diagnóstico, né? A gente já tem dito isso em outras situações, tá certo? Um outro fator que Tiago chama a atenção é a amizade com o mundo, né? A segunda coisa a discernir aqui, depois dessa questão das paixões que guerreiam dentro de nós, é a amizade com o mundo, né? Tiago 4:4, ele vai dizer infiéis ou adúlteros, né? Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus, né? Então Tiago ele está dizendo que o cristão não pode dividir o seu coração, né, com outros amores nem com outros prazeres. Nós não podemos servir a Deus e ao mundo, né, simultaneamente, né? Aquilo que Jesus fala lá em Mateus 6:24. Então, as consequências da amizade com o mundo são fatais, né? Versículos 4 ao 6, Tiago diz assim: adúlteros ou infiéis, né? Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, né? Então, amizade com o mundo nos afasta de Deus, nos faz desprezar a Bíblia, né? Nos faz desprezar a Bíblia, entristecer o espírito e obstruir o canal da graça de Deus, né? Tornando-nos orgulhosos. Em vez de amar e servir, nós passamos a usar e abusar do próximo. Então, o cristão pacificador, ele precisa discernir e combater a amizade com o mundo, né? E o terceiro fator que Tiago chama a atenção aí é a cumplicidade com o diabo, né? A terceira coisa a discernir aqui,
né, é a cumplicidade com o diabo. Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o diabo ele é o grande adversário dos cristãos. Ele vive à procura de oportunidades para criar confusão e conflitos no coração, na mente e também nas relações entre as pessoas. Então, Paulo diz assim lá em Efésios 4, versículos 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem, né? Irai-vos e não pequeis, né? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, dar lugar ao diabo, meus queridos, é permitir que nossas emoções nos controlem, né, pelas mentiras que nutrimos em nossos pensamentos. Então, por isso que, escrevendo aos Filipenses, o mesmo apóstolo disse o seguinte, Filipenses 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, né? Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, o cristão pacificador, ele não pode ser cúmplice do diabo, né? Mas resisti-lo, né? Levantar-se contra ele, contra os pensamentos diabólicos, aqueles que se opõem às Escrituras. Então, o discernimento do cristão pacificador. Nós temos aqui, meus queridos irmãos, portanto, os 3 componentes, né, que atuam para nos afastar de Deus: a carne, o mundo e o diabo. Então, são eles que produzem guerras e conflitos entre os irmãos. Uma vez discernidos, né, então, o que nós podemos fazer ou devemos fazer? Em segundo lugar, né, então, o desempenho do cristão pacificador, depois do discernimento, né, discernindo essas coisas, né, qual vai ser ou qual deve ser o nosso desempenho, né? Então, o desempenho do cristão pacificador. Tiago, ao escrever sobre a guerra que há entre os irmãos, ensina como o cristão pacificador ele deverá desempenhar o seu papel, né? Então, em primeiro lugar, o cristão pacificador ele sabe orar, né? Versículos 4, capítulo 4, versículos 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, né? Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Então, eles não pediam pela paz e pela harmonia da igreja, né? Eles não oravam uns pelos outros, né? Suas orações visavam apenas o bem-estar pessoal, o seu bem-estar pessoal. A motivação era a idolatria do prazer passageiro, né? Então, o cristão pacificador ele ora pela paz. Em segundo lugar, o cristão pacificador ele pauta-se pela Bíblia, versículos 4 e 5, né? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz, né? E aí vai o próximo versículo. Então, o cristão pacificador ele não se deixa levar pelos seus sentimentos enganosos, né? Ele ouve e pauta-se pela Escritura. Ele não é escravo do seu coração, né? Mas servo da verdade. Ele não segue a cultura, né? Ele é contra a cultura, tá certo? Então, em terceiro lugar, o cristão pacificador ele ouve, né? Ele ouve o Espírito Santo, né? Então, versículo 5, o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, né? Então, interessante, o cristão pacificador ele ouve a sua consciência, né? Ele não a cauteriza, ele não entristece o Espírito de Deus, ele antes atende à voz do Senhor, guiando-o pelas veredas da justiça, né? E em quarto lugar, o cristão pacificador ele é fortalecido pela graça, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Versículo 5. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam, né, coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter, né, o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, né, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Então, em Cristo,
nós temos graça maior do que a força dos nossos desejos, né? Então, maior do que os encantos desse mundo e maior do que os ataques do diabo. Então, o cristão pacificador, né, se fortalece pela graça de Deus, pela fé nas promessas de Deus que estão reveladas nas Escrituras. E por fim, depois do discernimento, né, do cristão pacificador, vem aí a determinação dele, né? Depois do discernimento, né, que nós vimos, vem o desempenho e, por fim, vem a determinação do cristão pacificador. Então, Tiago, ele tendo apontado para nós o discernimento e o desempenho do cristão pacificador, revelará agora, né, a determinação do cristão pacificador, tá certo? Então ele, como sempre, né, Tiago, ele é bastante prático, né, e direto ao apontar aqui em 10 passos, podemos dizer assim, para a determinação que deve controlar o coração de cada cristão. Então, evitando aqui as guerras e contendas que podem se levantar nos relacionamentos. Eu quero que os irmãos prestem atenção, versículos 7 ao 17, nos imperativos, né? São 10 imperativos do versículo 7 ao versículo 17. Né? Começa assim no versículo 7. Portanto, olha primeiro, submetam-se a Deus. Segundo, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O terceiro, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem, né? Aí o quarto imperativo, as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem, né? Quinto, aí o coração. Então, o versículo 9 começa com o quinto, aí o sexto imperativo. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, né? Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal, né, uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, né? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, né, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, meus queridos irmãos, Tiago nos ensina que Tiago nos ensina que o cristão pacificador é aquele que se submete a Deus, é aquele que resiste ao diabo, é aquele que purifica-se do pecado, é aquele que faz bom uso da língua, é aquele que não age de forma autônoma, né, e busca fazer o bem. Essa será sempre a sua determinação, tá certo? Então, meus queridos irmãos, nós precisamos cultivar uma cultura de paz, né? Nós carecemos de pessoas com discernimento, nós carecemos de pessoas com desempenho e determinação espiritual. Né? Gente que sabe que deve fazer o bem e que de fato faz o bem, né? Que abençoa os outros em vez de usar e destruir os demais. Então, o problema é que por si só isso era impossível, né? Nós precisamos dessa graça que Tiago fala, né? Da graça maior que Deus concede pelo Espírito, da graça do Senhor, né? E ela só vem a nós por meio da fé em Jesus Cristo, né? Então, nós precisamos atentar para as palavras do Senhor. Que o Senhor, então, nos conceda sabedoria nessa noite. Hoje, um devocional menor, porque eu gostaria, irmãos, de que os irmãos estivessem orando, agradecendo ao Senhor. Domingo agora nós vamos voltar a nos reunir. Estejam em oração, pedindo ao Senhor que nos conduza, né, nesse retorno às atividades, que tudo possa ocorrer para a honra e glória do seu nome. Então, reserve um pouco mais de tempo hoje à noite, logo após escutar essa mensagem, né, e se dedique ali à oração, agradecendo ao Senhor por nos conceder a oportunidade de voltarmos a nos reunir, né? E que possamos seguir todos os protocolos necessários para que não tenhamos nenhum problema, né, nessa fase aí de retomada das atividades. Então, dedique um pouco de tempo à oração,
Então foi de propósito o devocional menor hoje para que os irmãos tenham tempo, para que nós possamos ter um tempo para estarmos orando. Tá certo? Então, vamos curvar as nossas cabeças e vamos encerrar nessa noite agradecendo ao Senhor. Que o Senhor nos conceda sabedoria e que de fato possamos atentar para aquilo que nós ouvimos aqui nesse trecho da carta de Tiago. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Dá, ó Pai, sabedoria a cada um de nós, para que possamos, ó Pai, de fato, sermos cristãos pacificadores, atentando, ó Pai, para aquilo que a tua palavra ensina e aplicando, ó Pai, às nossas vidas. Pai Santo, nos ajuda nesse período em que estaremos, ó Deus, retornando às atividades. Que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Nos, ó Pai, conduz, ó Pai, durante esse período, essa segunda fase, para nós de Maracanaú. Dá sabedoria para que possamos, ó Deus, glorificar o teu nome em tudo aquilo que fazemos. Pai Santo, sei com os teus servos, cada um reunidos em seus lares. Fortalece-os, ó Pai, e para que possam, ó Deus, continuar firmes, irrepreensíveis e inabaláveis na fé, servindo ao Senhor com alegria e disposição. Pois é em nome de Jesus que eu te peço, ó Pai, e já te agradeço por tudo. Amém. Muito bem, meus queridos, que Deus abençoe, uma boa noite e até domingo, se Deus nos permitir.